Meus caros fotógrafos e fotógrafas, que bom tê-los de novo aqui na Escola de Fotografia. Hoje eu resolvi atender um pedido de muitos alunos que acabam sempre comentando sobre o meu livro, Evo e Baco. Ele foi a minha tese de mestrado na Universidade Politécnica de Valência. Ele acabou ficando um pouquinho extenso, um livro de quase 400 páginas, que algum dia eu ainda vou colocar em prática e vou conseguir ter o tempo necessário para fazer a tradução desta obra que me parece muito paradigmática e revolucionária para os termos tanto brasileiros quanto europeus. Hoje, então, vamos fazer um papo aqui um pouco mais pessoal, tá? Eu vou abrir meu coração com vocês de alguma maneira, porque não me interessa ficar aqui fazendo vídeo para vender curso, tá? Eu acho que não é esse o objetivo deste pequeno canal de interação que nós temos aqui. E aí, se me perguntarem, então, para que eu faço esses vídeos? Eu seria bem sincero com vocês e diria: para as pessoas, para os meus alunos, para os meus seguidores ficarem mais inteligentes. É tão somente por isso. Ou seja, eu não vou de maneira nenhuma ficar buscando aqui uma vertente comercial, uma exposição exagerada, ficar falando de curso, ficar falando de conteúdo. Um curso que tem um valor, em média, de R$ 4.500, a gente vai entregar totalmente gratuito. Eu acredito que estes pequenos vídeos sejam muito mais interessantes no sentido de funcionarem como aditivos, tá? Aditivos de inteligência. Eu não acho que o retorno financeiro se dê aqui desta forma. Então eu sou uma pessoa que está tentando compartilhar conhecimento e elevar por tabela o nível dos fotógrafos e das pessoas que trabalham com isso, tá? Eu acho que são muitos assuntos correlatos aqui na IGTV, mesmo que a gente não fale necessariamente de fotografia e de técnica fotográfica, são coisas que sempre adicionam no sentir e na forma de pensar de cada um que trabalha com a fotografia. Então vamos lá, Evo e Baco, do que eu falo então nesse livro, que ele tem tecnicamente 380 páginas e 115 fotografias, todas elas feitas em museus, tanto gregos quanto romanos. O Evo e Baco, então, ele é uma teoria crítica, sobre a arte, que fala, na sua segunda parte, sobre a fotografia. Por quê? Porque a fotografia acaba surgindo como a arte do nosso tempo. Da mesma maneira como no século XVIII, no século XIX, tínhamos uma vontade de fotografia, como a gente sempre comenta aqui nas aulas, porém não tínhamos os recursos técnicos para conseguir fazer acontecer essa vontade de fotografia. Velázquez, por exemplo, Millet, Daumier, Degas, todos eles pintam algo no sentido de você conseguir recortar aquele milésimo de instante e plasmar ele numa imagem. Porém, na época da pintura, não tínhamos a condição de ser tão precisos e tão fiéis quanto a fotografia nos daria a oportunidade a partir do século XIX. E essa teoria crítica visa desconstruir, por meio da filosofia, diversos entendimentos um pouco ultrapassados, tanto em nossa sociedade, em âmbitos artísticos, quanto em questões de crenças e de pensamentos já um pouquinho empoeirados. Essa teoria crítica, ela se assenta basicamente em três grandes pilares: transformação da moral humana, e por isso que a gente vai desde a época da Grécia, desde a época de Roma, atrás de certos tipos de hábitos, de certos tipos de comportamentos, para a gente ilustrar essa grande massa que aceita ou não determinado tipo de pensamento, que eu costumo chamá-la de inconsciente coletivo. Então verificamos essa transformação da moral humana através de coisas que eram permitidas e já não são, ou se não permitidas, se não são bem aceitas uma exposição pública desse tipo de assunto. Também um outro pilar fundamental é a capacidade público-privada que possui a fotografia, aí já casando com todos os discursos de pós-modernidade, essa coisa de que a fotografia faz ser público de uma maneira muito mais fácil, algo que antes era quase intransponível para as pessoas que não eram muito íntimas. E nessa mistura público-privada, ela acaba sempre privilegiando certos tipos de beleza e padrões de consumo. E o terceiro pilar, o controle social, onde a imagem é suficiente para nos fazer pensar que conhecemos, onde todo mundo se conhece ou todo mundo pensa que se conhece através da imagem. Se constroem personalidades virtuais, se vivem realidades digitais. Por isso que eu acabo chamando de controle social através da imagem, porque ela
ela cerceia determinados tipos de campos de atuação. A fotografia permite o acesso, uma superexposição, uma superestimação da figura de uma maneira como não tínhamos até então. A imagem também ela é responsável então por diminuir a nossa liberdade, seja por câmeras de monitoramento, documentos de identidade que são pautados em fotografia, seja por qualquer outro tipo de instrumento que a foto possa fornecer. Por quê? Porque a foto mudou o nosso padrão de entendimento a partir do momento que poderíamos reproduzir com fidelidade tudo aquilo que o mundo nos mostrava. E este controle social, ele acaba sendo uma imagem de um privado insuperável, principalmente no século XXI. Tudo isso que a gente tendia a esconder, hoje está sendo super exposto para qualquer que seja a pessoa que clique no botão redondinho do seu Instagram. Trazendo também a ideia da pose, porque a pose é aquele instante onde a coisa real deixa de ser real. Então estamos posando para seguir uma tradição de consumo excessivo, uma tradição de beleza e qualquer outro tipo de ideais ligados à nossa cultura que nos fazem necessariamente querer transmitir a ideia de sucesso, a ideia de alegria e a ideia de bem-estar. E tudo isso será desvelado ao longo do livro Evo Ebaco. São estruturas muito antigas, quase tradições religiosas, sejam nas crenças, sejam nos signos, sejam nos símbolos ou sejam nos estereótipos que advêm das próprias tradições, beleza? Ou seja, está tudo no mesmo engodo do Evo Ebaco. Então, uma crítica das origens históricas, uma outra crítica às convenções sociais, que são os símbolos, são os tratados, são as nossas ideias, as nossas vinculações morais, que acaba nos levando sempre para uma tal religiosidade silenciosa, que está aí perdurando em todos os momentos, mas a gente acaba não vendo, mesmo com todos os avanços tecnológicos, mesmo com todas as capacidades científicas, como bem sabemos, hoje vivemos um obscurantismo moderno, onde existe a negação, existe a divergência e existe a ignorância stricto sensu, onde as pessoas não estão ignorando porque não conseguem, elas estão ignorando porque querem ignorar. E todas essas liturgias, esses ritos de passagem se escondem por trás de museus e de galerias de arte e da própria arte contemporânea, porque são liturgias, então, liturgias no sentido ritualístico, tá? Emprestadas da religião, emprestadas de um Vaticano que já tem 2000 anos. A crítica recai em cima disso, dentro da ideia de subversão desses redutos conservadores, porque para a arte já não cabe conservadorismo da mesma maneira como os museus tentam fazer, ou da mesma maneira que os museus tentam conservar. O auge do conservadorismo e dos rituais litúrgicos quase religiosos vai ser o lugar usado para a desconstrução desses paradigmas, através das estátuas humanas dentro desses ambientes mais do que clássicos. E aí, logicamente, como somos ocidentais, esse trabalho está feito em museus de Roma e da Grécia, que são os lugares, os dois berços intelectuais que mais nos influenciam. E aí, entrando um pouquinho nos institutos do livro, eu crio a figura do Homo Tecnológicos, justamente fazendo este paralelo com as estátuas humanas nesses museus tão clássicos, para reivindicar a moral do livro. Se nós, hoje em dia, Homo Tecnológicos, menos clássicos e menos livres, talvez, se nós trocamos a nossa liberdade por segurança, dentro de toda aquela ideia que já explicitamos brevemente sobre o controle social. As imagens permitem um maior controle social. E o Homo Tecnológicos, através de alguns fatores como a sexualidade, como a segurança, como o bem-estar, e inclusive uma cultura econômica, muito provavelmente se encontra menos livre e menos criativo do que eram os nossos ancestrais clássicos. Estamos com algumas prioridades equivocadas como homos tecnológicos do século XXI. E qual que é a grande questão do Homo Tecnológicos? Por mais que o Homo Tecnológicos possua o polegar opositor e o telencéfalo altamente desenvolvido, ao que parece, ele já não exercita este tipo de capacidade e apenas pulsa.
e o pulsar e o clicar estão limitando diversos tipos de abordagem, diversos tipos de alcance intelectual e uma plasticidade cerebral, seja quem for a pessoa, porque já não exercitamos tecnicamente as nossas manualidades e apenas pulsamos. Pulsamos o carro, pulsamos o teclado, pulsamos o mouse, pulsamos o smartphone, pulsamos o tablet, pulsamos o botão do elevador. Sério, de verdade, para um pouquinho de jogar PlayStation. Eu não tenho nada pra fazer. Prioridade equivocada, que eu chamo de estado de romanidade, que eu acabo definindo como condição sociocultural, uma condição estética atual, e ainda a gente busque este ideal de beleza, de braveza, de fortaleza e até essa coisa um pouco primitiva e ultrapassada que leva um indivíduo a ser um pouco mais agressivo com o outro, mesmo que se habite uma mesma sociedade e mesmo que já estejamos carecas de saber que somos todos iguais. E aí esse estado de romanidade, apoiado num fenômeno que se fala muito no livro, chamado pós-modernidade, que a gente não sabe quando exatamente começou, mas ele começou no sentido de haver mudado o nosso pensamento humano e no sentido de fazer com que a gente se comporte de uma maneira e nunca nos comportamos, afinal, até aqui, justamente nessa mistura do público-privado, onde as imagens jogam um papel-chave para essa questão. Se a pós-modernidade haveria começado com o iPhone 4 e o hardware de maior sucesso de vendas de uma fabricante hoje, que é praticamente sinônimo de pós-modernidade, a hipótese também de Viviane, foi a mulher que confessou para 8 milhões vendo ao vivo um talk show de que o seu marido sofria de ejaculação precoce e ela nunca teria atingido um orgasmo, confundindo totalmente este âmbito do privado insuperável, essa mistura que as imagens permitem entre público e privado. Ou se foi finalmente o nosso glorioso 11 de setembro, onde supostamente um senhor da caverna programou por muitos anos um atentado terrorista no coração do país mais hegemônico do mundo, tá? Então são diversas especulações filosóficas acerca de quando teria começado, se iniciado, ou pelo menos sido o germe de uma pós-modernidade que a partir de 2001 vigora muito forte em nossa sociedade, fazendo com que a gente se comporte de maneira individualista e de maneira independente e alheia aos demais, como se os demais fossem quase estorvos ao nosso cotidiano. E nesse estado de romanidade vigoram alguns valores como o erotismo religioso, que era muito comum nas tradições romanas pré-império. Toda essa questão de simbologia do império, simbologia referente a poder, simbologia referente à violência, hierarquias verticalizadas, enaltecendo uma figura pública quase como um ícone, quase como um ídolo. Toda essa questão da hipersexualização da figura feminina, isso é muito romano. Tanto em Roma quanto na Grécia existiam deuses antropomórficos, tá? A questão da infidelidade conjugal. Os deuses estavam suscetíveis aos mesmos tipos de pecados que os seres humanos, o que vai acabar sendo a cereja do sundae de alguma coisa que no século XX resolveu se chamar de sexualidade. E a sexualidade tem tudo a ver com o erotismo romano e tem tudo a ver com a questão do controle social. O âmbito pós-moderno, então, esse estado de romanidade, vivemos cultivando valores como a bravura e a sedução, ele está totalmente plagado de questões religiosas e de ideais muito antigos que não foram compreendidos até hoje e muito menos discutidos em 2020. Lá vamos nós então fazer um Zeitgeist, vai fazer um review, uma retrospectiva no tempo de toda essa ideia de representação que envolve liberdade, segurança, sexualidade, simbologia do império, bravura, competitividade, hipersexualização feminina, e tudo isso está revisto neste livro, tá? É um grande Zeitgeist, que do alemão significa este giro no tempo, este review, através da filosofia e da sociologia. Quem acha que a fotografia é só apertar o botãozinho está totalmente errado, porque exige muito raciocínio, muito pensamento artístico, inclusive questões filosóficas e sociológicas. A primeira parte, então, é uma sociologia histórica e a segunda parte é uma filosofia da fotografia. E por que filosofia da fotografia? Passando por todos os estágios simbólicos e representativos até que a
nossa arte conseguiu atingir o patamar da instantaneidade e o patamar da representação imagética expressa, que é a nossa gloriosa câmera fotográfica. Logo na introdução, eu já introduzo a categoria da participação cultural, porque você, a partir do momento que nasce em determinado país, você já joga no time, você já nasce falando uma língua, independente de qual seja a sua origem ou a sua ancestralidade. Isso afeta o nosso entendimento individual. Temos coisas da nossa cultura que ofuscam certos tipos de entendimento. Não somos livres e essenciais a ponto de conseguir compreender um fenômeno de uma maneira só nossa. Este entendimento estático, vamos dizer assim, através das crenças, dos estereótipos e das tradições. Esse tipo de entendimento cultural, ele tem variações muito pequenas, mudanças muito efêmeras ao longo do tempo, o que causa uma realidade, uma noção de realidade um pouco distorcida, independente da nossa cultura. E a imagem pode ser capaz de desconstruir esses entendimentos. Por isso a fotografia é tão importante, ocupa um papel central na ideia da reformulação social e da reformulação do entendimento. A foto carrega menos regras para ser formada e menos necessidade para ser entendida do que, por exemplo, a linguagem escrita. Inclusive, não faz falta que você seja de uma cultura para entender uma imagem de uma pessoa da China, por exemplo. Diferentemente de que se você fosse ler esse texto, você teria que ter algum pressuposto intelectual que te permitisse entender os ideogramas chineses. E a fotografia forma, então, esta monumental realidade. Ela mostra essa realidade monumental de uma maneira que qualquer outro meio, seja ele o desenho, a escultura, a pintura ou a escrita, não conseguem. Ela carrega uma enorme capacidade dedutiva, e dedutiva com D, está no dicionário. Então, tudo que for dedução vai ser uma interpretação literal, formal. Ela pode destruir as não-verdades históricas, ela pode reduzir a desinformação, um assunto que está muito em pauta hoje em dia no Brasil, já estava em pauta naquela época, 2017, na Espanha, e ela pode fomentar a educação visual, necessidade mais do que urgente na sociedade do século XXI, que é estarmos e sermos educados para compreender certo tipo de imagem ou certo tipo de lição que essa imagem quer transmitir, atuando assim como meio reformador. Então, a moral da história do Evo Ebaco é que a fotografia teria uma capacidade monumental de transmitir a realidade e se constituir num meio reformador de uma sociedade que tem tantos problemas. Basta sabermos usar e sabemos também das nossas limitações históricas como sociedade ocidental e como cultura, e ter noção de tudo aquilo que a nossa cultura carrega e acaba te dando de presente, mesmo que você não queira. Fotografar por si só, o ato de fotografar por si só, acaba sendo uma subversão, porque você sempre vai buscar ângulos mais favoráveis, tratamentos mais favoráveis, luzes que te beneficiem, e quando você usa de artifícios extranaturais para que algo seja modificado ante a ordem natural, acaba sendo também uma forma de subversão. Então, fotografar é subversão. A fotografia não mente, porém existem muitos mentirosos fotografando. Essa é uma grande questão. O grande desafio deste trabalho, então, foi aliar esta linguagem fotográfica a intenções não convencionais. Ou seja, eu estava num ambiente totalmente formal, totalmente sério e litúrgico, como são os museus da Grécia e de Roma, e eu tentava subverter a todo tempo essas imagens. Esses inconformismos pessoais que, compactados num livro, poderiam conformar intenções artísticas através da sinceridade. Então eu fui muito sincero e eu fui de algum ponto subversivo dentro dessas imagens que vocês estão vendo. O homem moderno não pode olhar com claridade para trás. O dinamismo do mundo não lhe permite. Por isso, a importância das leituras. Porém, sobretudo, a importância da fotografia. Uma foto tem tudo para abrir as portas até um novo entendimento, uma nova possibilidade de compreensão, mesmo que sejam meras fotografias de estátuas em museus gregos ou romanos. A partir da fotografia, podemos atingir o que o consciente presente não nos pode fornecer em questões sensíveis. A fotografia seria, então, hipoteticamente, uma janela da qual se olha e se observa o mundo, um lugar por onde podemos sentir e pensar
mesmo que estando em meio à hipocrisia do ritmo frenético pós-moderno.